Olá pessoal, sou a doutora Camila Zini, dermatologista, e hoje eu queria falar sobre um assunto com vocês que muitos pacientes aqui nas redes sociais e também no consultório chegam para mim, a primeira coisa que eles falam é assim: meu melasma não melhora. Agora eu vou explicar algumas coisas para vocês, por que que o seu melasma pode não estar melhorando. Primeira coisa do melasma é a gente saber que o melasma é uma doença crônica, ou seja, é que nem diabetes, hipertensão, é que nem obesidade, a gente vai ter que estar sempre cuidando. Ou seja, não existe um tratamento milagroso. Se alguém prometer milagre, alguém prometer que vai curar o seu melasma, por favor, não acreditem, porque ainda não existe essa cura. Existem muitos cuidados que a gente pode ter em casa para melhorar o melasma, e principalmente esses cuidados dependem do paciente, então depende de você, não depende do médico ou do remédio que ele está passando ou dos tratamentos que ele está fazendo, depende mais do paciente do que do próprio médico. Na maioria das vezes eu vejo que o problema dos pacientes não está na medicação, mas sim na falta de proteção. Eu pergunto, quantas vezes por dia você passa seu protetor solar? A maioria das pessoas só passa uma vez ao dia, é muito pouco. Para quem tem melasma, a gente deve aplicar pelo menos 3 a 4 vezes ao dia o protetor solar. E se precisar, ainda mais. Então, se for um dia que você ande muito na rua, fique muito exposto, tem que aplicar mais vezes esse protetor. O melhor protetor solar para melasma são os protetores com cor, ou seja, não adianta passar aquele protetor branquinho, transparente e achar que aquilo ali vai proteger o seu melasma. Por quê? O protetor com cor, ele tem também um fator de proteção para a luz visível, que é essa luz aqui do nosso celular, da nossa janela e da nossa casa. Tem uma substância que tem geralmente nos protetores com cor, que você pode procurar se tem no seu, chama-se óxido de ferro. O óxido de ferro é a substância que mais protege para a luz visível, porque a gente sabe que essa luz visível ela é tão nociva para a melasma quanto a radiação do sol a longo prazo. Outra coisa que eu recomendo também é que você passe esse protetor tentando esconder ao máximo o seu melasma, porque quanto mais escondido, mais ele está protegido. Então, muitas vezes eu recomendo um protetor solar amplo espectro por baixo e depois por cima uma base com protetor solar físico, com óxido de ferro, uma base com cor que consiga esconder o melasma. Outra coisa que eu recomendo também é o uso de chapéu de proteção ultravioleta, tá, gente? Esse chapéu aqui, ele tem que ter uma aba larga, não adianta bonezinho, pequenininho, e ele tem que ser usado no dia a dia. As pessoas só gostam de usar chapéu para ir para a praia, para ir para a piscina, mas na verdade a gente tem que usar o chapéu, quem tem melasma, no dia a dia. Todo dia, saiu de casa, atravessou a rua, tem que usar o chapéu. Você sabia que as maquiagens também ajudam a proteger do melasma? Então, blush, a própria base, sombra, rímel, tudo isso ajuda a proteger a pele da luz visível também. Então, é bem interessante, você que é mulher, andar sempre maquiada, que isso também vai ajudar a proteger seu melasma e melhorar a tua autoestima. Outra coisa muito importante, que algum tempo atrás tem se falado muito nos congressos, é a radiação infravermelho. Radiação infravermelho é o calor, ou seja, o calor do secador de cabelo, o calor da cozinha, quando você está cozinhando um alimento que vem aquele vapor de fumaça no seu rosto, o calor de um dia muito quente, ou quando você vai na praia, na piscina, às vezes você não pega sol no rosto, mas está pegando sol em outros lugares, ou está muito quente, e isso também faz aumentar o teu melasma. Então, a radiação infravermelho, calor, a luz visível e a radiação ultravioleta, que é a luz do sol, também pioram muito o melasma. A outra coisa que piora muito o melasma são os hormônios femininos. Então, estrogênio e progesterona são comprovadamente hormônios que pioram o melasma, porque as nossas células da pele, elas têm receptor para esses hormônios. Então, mulheres em uso de anticoncepcional, mulheres que engravidam ou mulheres que fazem terapia de reposição hormonal, geralmente podem começar a ter melasma ou podem piorar o melasma que elas já tinham antes. É muito comum da gente escutar que a pessoa geralmente começou a ter melasma depois de usar pílula, depois da gravidez. E o fato da gente ser mulher, isso também faz a gente piorar o melasma, porque o hormônio feminino que a gente tem naturalmente também piora o melasma. Então,
anticoncepcional, eu sempre recomendo conversar com o seu ginecologista para ver qual é o melhor método anticoncepcional para você. Mas se você puder conversar com ele, converse sobre os métodos não hormonais. Alguns métodos não hormonais são a camisinha, o DIU de cobre, não é o DIU Mirena, porque o DIU Mirena tem hormônio, e os métodos definitivos, que é a laqueadura e a vasectomia. Então você pode conversar com o seu ginecologista e veja se ele recomenda que você troque o seu método anticoncepcional. Outra coisa também que eu gosto de lembrar, o melasma ele pode ser tanto superficial quanto profundo. Quando o melasma é mais superficial, ele é mais fácil de tratar. E quando o melasma é mais profundo, para a gente conseguir chegar nele é bem mais difícil. Então, muitas vezes a gente ouve a seguinte história: a pessoa começou um tratamento com melasma, melhorou bastante e depois chega uma hora que não melhora mais. E a pessoa fala assim pra gente: doutora, o primeiro médico que eu fui, a primeira vez que eu tratei o melasma foi a melhor de todas, foi o melhor remédio de todos. Na verdade, não foi porque foi o melhor remédio de todas, porque aquele primeiro remédio que você usou, aquele primeiro clareador que você usou, ele conseguiu clarear o seu melasma superficial. O que restou foi melasma profundo, e esse melasma profundo ele realmente é bem mais difícil de tratar. Existem algumas maneiras de a gente tratar melasma profundo que eu vou explicar para vocês depois.